Podia vir mais pra frente, né, gente? Bora pra frente. Bora, cadê pra cá? Samuel. Quero ver o rosto de vocês, porque aí vocês não têm como dormir. Olha, agora vocês têm que estar com menos sono que de manhã, hein? Ok? Eu vejo que vocês correram lá, jogaram bola. A paz do Senhor. Amém? Amém. Gente, o nosso assunto agora, ele é tão importante quanto o assunto da manhã. De manhã nós falamos sobre identidade, nós vimos a importância de nós entendermos quem nós somos em Deus. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre paternidade. O assunto paternidade, até um tempo atrás, não era um assunto fácil para eu falar, não. A gente entender esse assunto, ele é um assunto muito importante, porque se nós entendemos quem nós somos em Deus, se nós declaramos que nós somos filhos do Pai, se nós declaramos que nós somos filhos amados do Pai, nós temos que entender e sentir este Pai. Porque quando nós oramos a Deus e respeitamos esse Deus como dono do céu, como Criador, como onipotente, onisciente, onipresente, isso é importante, isso faz parte. Mas nós vivemos essa paternidade, esse Deus Pai. E nós temos às vezes essa dificuldade, porque o grande objetivo do diabo é tirar de nós a paternidade de Deus. E isso é desde sempre. Por que vocês acham que as guerras existem desde sempre? O que mais acontece nas guerras? A morte de quê? De homens. Os homens morrem desde sempre. Se vocês pensarem estatisticamente, morrem muito mais homens do que mulheres. E quando se morrem homens, o que se perde dentro das casas? Pais. Se perdem filhos? Sim, mas se perdem pais. E quando se perdem pais, se perdem paternidades. Quando crianças são criadas sem pai, são criadas por mães, e se acha bonito dizer, eu sou mãe, né? O pessoal acha bonito falar isso. Não, isso não é bonito. Porque quando se é criado sem pai, a pessoa tem muita dificuldade de entender essa paternidade de Deus. Quando você tem um problema de criação com um pai presente fisicamente, mas esse pai não tem uma presença emocional, isso te traz um prejuízo com a sua paternidade espiritual. Então nós precisamos entender esta paternidade espiritual, para que a gente possa viver isso intensamente. Porque a nossa paternidade espiritual, ela não depende da nossa paternidade física. Se o seu relacionamento com seu pai terreno é bom, glória a Deus por isso. Louve a Deus por isso. Mas nem todo mundo viveu isso. Eu não vivi isso. Eu fui ter um relacionamento com meu pai terreno já 4 anos antes dele morrer. Glória a Deus, o meu relacionamento com ele foi restaurado. Mas, se o seu relacionamento com seu pai não está bom, ele pode melhorar. E se você não tem pai, o fato disso ser uma verdade hoje, isso não pode ser uma verdade com seu pai do céu. É isso que eu quero que vocês entendam, para a gente começar a falar sobre essa paternidade. Porque hoje o que nós precisamos é curar a paternidade espiritual. Porque o nosso Pai eterno, Ele não falha conosco. Ele não nos desampara. Ele nos ama incondicionalmente. Ele enviou o Filho dele para nos salvar. A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. Nós falamos assim, eu amo a Deus, eu amo Jesus. Mas tudo que nós fazemos a Deus, todo o amor que nós damos a Ele, nós só devolvemos a Ele aquilo que Ele já nos deu. O louvor que nós cantamos aqui, nós cantamos porque Ele já nos deu. Nada que nós fazemos para Ele, nós fazemos do nada. Nós fazemos porque Ele já nos deu. Então eu quero começar dessa forma para a gente poder entender, tá bom? Então nós vamos começar com
a parábola do filho pródigo. Quem já ouviu falar dessa parábola? Você sabe como é que eu gosto de chamar essa parábola? A parábola do pai amoroso. Eu acho mais legal. Você sabe por quê? Porque essa parábola, na verdade, ela fala do pai. Se a gente parar para pensar. Porque ela fala de um pai que tem 2 filhos. São 2 situações. De um filho mais novo e de um filho mais velho. Um filho mais novo que faz um monte de bobagem e de um filho mais velho que aparentemente não faz nenhuma bobagem. Mas ambos os filhos não se relacionam com o pai amoroso. Em ambas as situações, o mesmo pai amoroso está ali para estender a mão em ambos os momentos aonde esses filhos vêm até ele. Quando o filho mais velho faz todas as bobagens, e lembra que eu falei de manhã que toda ação tem uma reação. Então ele fez as bobagens dele e ele retorna. Deus é misericordioso? É. O Pai é misericordioso? É. Mas tem sequela. Ele retorna. O Pai o aceita, mas ele volta com marcas das decisões que ele tomou. O Pai o recebe. E o filho mais novo, mais velho, apesar de não ter tomado decisões erradas, ele também não tinha relacionamento com o pai. Ele estava ali dentro, mas ele não se relacionava com o pai. Eles estavam juntos fisicamente, mas eles não estavam juntos emocionalmente e afetivamente. E esta parábola, apesar de lá no início do texto, diz assim, lá no 15:1, que quem estava ouvindo Jesus falar eram publicanos, pecadores, fariseus e escribas. E explicando para vocês que publicanos e pecadores eram aqueles muito mal vistos na época. E fariseus e escribas é aqueles que se achavam os top de linha, tá? Porque eles eram os caras ditos santos da época. Mas na verdade o que Jesus estava falando é que todo mundo precisava do Pai amoroso. Porque os fariseus e os escribas eram o filho mais velho, que estava dentro da casa e aparentemente não estava fazendo nada de errado, mas não tinha relacionamento com o Pai amoroso. E os pecadores e os publicanos, que é o que estava fazendo bobagem, também não tinha relacionamento com o Pai amoroso. Ambos estavam perdendo a chance de se relacionar com o Pai. Então, independente da posição em que nós estejamos, nós não podemos deixar de ter relacionamento com este Pai amoroso. Seja qual for a nossa situação, seja quais forem os nossos problemas, sejam quais forem as nossas decepções, Deus não é responsável pelas nossas decepções. O mundo é responsável por isso. As lutas, as pessoas à nossa volta são responsáveis pelas nossas decepções. A palavra de Deus diz que a nossa luta é contra principados e potestades. Não é contra pessoas, é contra espíritos. E às vezes nós achamos que Deus esqueceu da gente. Deus não nos esqueceu. Nós é que nos afastamos dele. Nós vamos começar então com o texto de Lucas 15. Nós vamos ler o verso 31 e 32, que é o momento que o pai amoroso está falando com um dos filhos. Lucas 15, verso 31. E a palavra diz assim: disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu.
Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A gente vê aqui o pai tentando resolver a questão de relacionamento com ambos os filhos. E a gente, para resolver questões de paternidade espiritual, a primeira coisa que a gente precisa resolver é a questão da paternidade física. Eu não sei como é a situação de vocês com os pais de vocês, mas é algo que eu quero que vocês pensem sobre isso. Nós temos mágoas nesta vida, porque nós nos aborrecemos, nós nos chateamos com as pessoas, e as pessoas também se chateiam conosco, porque às vezes a gente acha que todo mundo é errado, e só a gente que é certo, né? A gente pensa dessa forma. Mas essas coisas acontecem, porque nós somos falhos, perfeitos, é só Deus. Mas nós precisamos resolver isso. Olha o que Lucas 15:12 fala. O filho mais novo, ele diz ao pai assim: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, o pai reparte a sua propriedade entre eles. Esse tipo de fala do filho mais novo mostra que para ele, aquele pai estava morto. Porque quando é que o filho recebe uma herança, gente? Quando o pai está morto. Essa é a única maneira de você receber uma herança, quando alguém morre. Então, se ele chega para o pai dele e pede uma herança, dentro dele, o pai dele estava morto. Não havia nenhum tipo de relacionamento. Aquele pai, aquela pessoa para ele, que já não era mais pai, só servia para ele para disponibilizar algum recurso financeiro para ele. E às vezes nós não resolvemos problemas emocionais que precisam ser resolvidos. A gente ignora o problema e a gente mata a pessoa dentro de nós. Eu vou ignorar, eu vou fingir que não está acontecendo e eu vou deixar para lá. Só que quando a gente ignora, quando a gente mata e faz isso que esse menino fez, isso vira um problema grande lá na frente. E isso nos afasta de Deus. Porque a palavra de Deus, uma das leis lá de Moisés, é que a gente precisa honrar pai e mãe. Então não tem como a gente fingir que isso não está acontecendo. E talvez você diga para mim assim: ah, pastora, mas você não conhece o meu pai. E aí eu digo para vocês, vocês também não conheceram o meu pai. Também não era fácil ser filha do meu pai. Mas eu respeitava o meu pai e honrava o meu pai. Eu fui ter um relacionamento com ele mais próximo quando ele adoeceu, porque ele também começou a liberar isso, porque Deus foi trabalhando isso nas nossas vidas. E eu fui entender o que Deus trabalhou nas nossas vidas há pouco tempo, apesar disso já ter sido curado. Mas não foi um processo fácil. E depois que eu fui entender isso, Deus me usou muito para falar com adolescentes. E eu vou contar essa experiência para vocês. A gente trabalhando com jovens lá na igreja, e uma situação, por exemplo, de problemas dentro do casal, problema de marido e mulher, e a adolescente tomando as dores da mãe, porque a mãe brigava com o pai, e ela começou a brigar com o pai tomando as dores da mãe. E aí eu conversei com ela, conversei com a mãe dela e disse o seguinte: olha, ele é o seu pai, ele não é o seu marido. E expliquei isso para a mãe dela também. Porque nós não podemos tomar as dores dos nossos pais. A gente precisa separar isso. Porque o marido e a mulher, eles vão resolver os problemas entre eles. Pai é pai, mãe é mãe. A gente não pode confundir isso. E muitas vezes o filho entra no meio desta guerra e ele se envolve em algo que não é da parte dele. E quando você se envolve em algo que não é da sua parte, você deixa de viver a sua paternidade, você deixa de viver como filho, e isso vai te trazer um prejuízo espiritual. E como eu vivi isso, eu não quero que vocês vivam isso, porque eu fui consertar isso na minha vida depois de adulto. E esse menino estava vivendo isso. Ele entrou num caminho que trouxe um prejuízo para ele lá na frente. Ele matou o pai dele em vida. E Deus não quer isso para vocês.
Porque Deus quer que a gente viva o melhor de Deus ainda nesta vida. Então ele mata o pai dele em vida. No 13, o texto diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reúne tudo que tem e vai para uma região distante. A gente precisa entender o que traz desconexão com os nossos pais. O que trouxe esse afastamento? O que traz dor? O que traz aborrecimento? O que trouxe trauma? Declare perdão, peça perdão, perdoe. Independente da reação do outro, nós não precisamos do outro para nós sararmos aquilo que está dentro de nós. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para sarar o que está dentro de nós. E ele não faz isso. Ele mata o pai dentro dele e ele vai embora. E ele acha que fazendo isso, ele vai resolver o problema. E a gente sabe qual é o desfecho dessa história. O problema não se resolve, o problema só cresce. Porque problema não se resolve fingindo que ele não existe. O problema só cresce. E ele se distancia por rebeldia. Vocês estão numa idade, não é só vocês, tem adulto também que é assim, né? Mas a idade de vocês é uma idade que às vezes a gente acha que conhece a verdade, que a gente sabe o que é verdade. E nem sempre vocês sabem o que é verdade. Vocês têm muitos anos para viver. Como é que é o nome do irmão ali que estava no carrão? Danilo. Danilo disse que não é mais jovem. A gente gosta muito de dizer que é jovem há mais tempo. Eu gosto mais dessa frase. Isso, a gente deixa você usar, que a gente não patenteou ainda. Pode usar. Então, a gente era jovem há mais tempo. A gente também já achou essas coisas. Mas quando a gente conversa com gente que é jovem há mais tempo e tem experiências para contar para a gente aprende com o erro do outro. E quando você aprende com o erro do outro, você não erra o que o outro errou. Então aprenda com os jovens há mais tempo. E aí a história vai nos contar, quando a gente continua a história, lá no 13, 14, 15, olha como que as disfunções emocionais vão repercutir na história dele. O que nós vimos nele? Ele mata o pai emocionalmente, ok? E aí o que ele faz com esse sentimento? Ele foge. Ele finge que não tem problema. E quando ele toma essa decisão, começa a ter reações, porque toda ação tem uma reação. E qual é a disfunção emocional que acontece? A gente vai ver lá no 13b em diante. E lá, desperdiçou os seus bens. Desperdício é uma disfunção. Não é normal o desperdício. Tem algo errado aqui. Vivendo irresponsavelmente. Irresponsabilidade é uma disfunção. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região. Olha quanta disfunção que vai acontecendo aqui. Desperdício, irresponsabilidade, fome, necessidade. Ele começa a passar necessidade. E ele começa a desejar comer a comida que os porcos comiam. Ou seja, nem comida ele tinha. E é muito interessante que eu não sei se vocês sabem disso. Vocês sabem qual era a relação que o povo de Israel tinha em relação aos porcos naquela época? O que o porco era considerado dentro de Israel? Impuro, imundo, abominável. Quando Jesus encontra com o gadareno e expulsa os demônios vão para onde? Para os porcos. Porque lá em Gadara se criava porco. Gadara não era território de Israel. Porque em Israel não tinha porco. Não se criava porco. Porco era considerado um animal imundo. Judeu ortodoxo não come porco. Lá não se come bacon. Cheeseburger lá em Israel não tem bacon.
Se você chegar lá ao McDonald's lá, não tem bacon. Tá, gente? Aprendam isso, porque é da lei judaica. Porco é um animal imundo. A Bíblia diz isso de propósito, para a gente entender o quanto esse menino caiu. Ele chegou, não foi no fundo do poço, não, foi depois do fundo. Porque ele não desejou comer o porco, não. Ele desejou comer o que o porco comia, de tão ruim que chegou. Porque ele chegou numa situação emocional tão ruim, ele fingiu que essa situação não estava acontecendo, e ele caiu tanto, que ele desejou comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Essa foi a disfunção emocional que ele chegou. E quando nós não resolvemos as nossas disfunções emocionais, a coisa vai virando uma bola de neve e nós não conseguimos resolver, porque uma coisa vai piorando outra. E sabe o que vai acontecendo na nossa mente e no nosso coração? É aquela história assim. Eu olho assim para o pastor, eu estou aborrecida com ele, por algum motivo. Aí ele fez essa carinha aí, ó. Aí eu olho e falo assim, olha lá, tá rindo por causa de quê? Tá rindo do meu óculos. Olha lá, agora riu da minha Sharp, porque a cabeça da gente é assim. Eu já acho que ele riu de alguma coisa, mas como eu tô com raiva dele, olha lá, continua rindo. Não é assim a cabeça da gente? Porque eu não resolvi o primeiro problema. Agora, qualquer reação que ele tiver a partir do meu primeiro problema, tudo vai ser um problema. Agora, se no primeiro problema eu tivesse chegado perto dele e tentado resolver, no primeiro sorriso eu ia dizer, ele riu para mim porque ele me achou bonito. Essa é a questão. Então a gente precisa resolver o problema. Só que esse menino, quando ele chega nessa situação deplorável, aí ele toma uma atitude. Ele decide acertar as pendências. Quando a gente vai ver lá no verso 17, diz assim, caindo em si. Gente, cair em si não é uma decisão fácil. Porque cair em si, você tem que reconhecer, fiz bobagem. É fácil reconhecer que fez bobagem? Não. Claro que não. Eu estava esperando alguém falar que era. Ai, eu reconheço, pastor, é tão bom reconhecer que errei. É tão bom chegar e falar, ai, desculpa, marido, eu não devia de ter feito isso. Mentira! Mentira! Não, olha só. Eu não fiz, eu fiz, mas também, olha só o que você fez. Que não é assim? Como é que foi que Adão falou com Deus? Não, mas também, ó a mulher que tu me deste. Né? Como é que foi que Eva falou? Ó, foi a serpente. E ele que diz, tá? Que quando Deus falou com a serpente, ela não tinha dedinho para apontar para ninguém. Então, a serpente não tinha o que dizer, porque Adão fez assim para Eva. Eva fez assim para a serpente, mas a serpente não tinha dedinho, ela não tinha para quem apontar. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Um apontou para o outro. Tipo, eu errei, mas eu errei por causa dele. Eu errei por causa do outro. E a serpente não tinha para onde apontar. E é assim mais ou menos que a gente faz. Você até fala que errou. Mas você fala que errou porque o outro fez você errar. Só que no caso dele, não. A Bíblia diz o seguinte, caindo em si. Fiz bobagem. Caindo em si. E ele diz, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? Ele sabia que ele não era empregado. Ele sabia que ele era o quê? Filho. Ele sabia a identidade dele. Porque quando ele reconhece que os empregados tinham comida de sobra, ele já tinha entendido que ele queria comer comida que os porcos comiam e não davam nada para ele. E agora ele desejava o que os empregados comiam. E é muito claro quando ele diz que os empregados tinham comida de sobra. E não era comida de porco, era comida. Comida pura, não era comida impura. Então ele falou, gente, os empregados que não são filhos, eles estão vivendo melhor do que eu.
Só que os empregados não estão com problema com o patrão. E o filho está com problema com o pai. Então eu vou cair em si, eu vou tomar uma atitude, eu vou mudar essa história. É isso que ele faz. Ele começa a resolver o problema emocional dele. E aí ele diz, e eu estou aqui, nessa situação. E eu que sou o filho, estou aqui morrendo de fome. Então ele entende, vou fazer alguma coisa por mim. Eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Gente, quando a gente lê a parábola, tem 3 coisas nessa parábola. A primeira parábola é da dracma ou da ovelha? É da ovelha. A ovelha. Eram 100 ovelhas. Quem lembra? 100 ovelhas. Ninguém lembra? Uma se perde. O pastor vai até lá e busca. Certo? A ovelha sabe voltar sozinha? Não. O pastor tem que sair atrás. Beleza. A segunda parábola da dracma. Eram quantas? 10. 10 dracmas. Quantas se perdem? Uma. E aí? Devagarzinho vocês vão contando a história. Ela vai, procura e acha. A dracma consegue se achar sozinha? Não. E a terceira parábola são 2 filhos. Um se perde. Ele consegue voltar sozinho? Sim. Consegue. Ele consegue voltar sozinho. Por que consegue voltar sozinho? Porque nós temos livre-arbítrio. O Senhor nos deu consciência. O Espírito Santo ministra sobre as nossas vidas. Nós temos condição de tomar decisões. Nós temos condições de cair em si. Ovelha não pode fazer isso. Dracma não pode fazer isso. Mas nós podemos fazer isso. Por isso que o pai não vai atrás dele. O pai o aguarda. Mas o pai não vai atrás dele. Então nós é que temos que cair em si e tomar uma decisão. Então ele cai em si. Ele lembra que os empregados têm comida de sobra. E olha que interessante. O pai que ele matou emocionalmente, o pai que ele quis distância, agora ele fala com a voz cheia, com a boca cheia. Meu pai. Gente, na hora que ele declara isso no mundo espiritual, quando ele diz meu pai, e quando nós dizemos isso em oração, o que vem junto da palavra meu pai? Eu sou filho. É isso que você diz no mundo espiritual. Toda vez que você fala meu pai, você está dizendo eu sou filho. O texto de João, se eu não me engano, lá no sepulcro, Maria Madalena encontra com Jesus. E ela segura Jesus. Jesus fala, não me detens. Eu vou para o meu Deus, que é o vosso Deus. Todo o Velho Testamento, quando as pessoas se convertiam, Raabe, quando ela passa para o povo de Israel, agora o meu povo é o seu povo, meu Deus é o seu Deus. Ruth, quando ela se torna do povo de Deus, agora o meu povo é o seu povo, meu Deus é o seu Deus. Mas a partir do momento que Jesus morre na cruz, agora a fala muda. Jesus diz para Maria Madalena, eu vou para o meu Deus, que é o vosso Deus, e eu vou para o meu Pai, que é o vosso Pai. Porque agora, quando Jesus morre na cruz, ele nos torna co-herdeiros com Cristo. Agora nós temos um Pai. Como Jesus tem um pai, nós também temos um pai. E é desse pai que Jesus está falando. Então ele fala, o meu pai. Eu estou aqui morrendo de fome, mas eu voltarei para o meu pai, porque eu sou filho. Todas as vezes que nós nos sentimos sozinhos, abandonados, desamparados, você precisa voltar para o seu pai. Você precisa orar para o seu pai. Nós precisamos falar com o nosso pai. Mesmo que você ajoelhe para orar e só chore. Porque tem hora que a gente não consegue nem falar. Alguém já viveu isso? Eu já vivi isso. Eu já tive oração minha que foi só lágrima. Que eu ajoelhei e eu só chorei. E eu só falava, ai meu pai. Era a única coisa que eu conseguia falar. Porque as palavras nem vinham à boca.
Tamanha era a minha dor. Mas o meu Pai sabia o que estava dentro de mim. O meu Pai do céu sabia o que estava dentro de mim. E eu sabia que o meu Pai do céu colhia as minhas lágrimas. E eu sabia que o meu Pai do céu estava me sustentando. E é isso que ele está dizendo aqui. Eu voltarei para o meu Pai. Vocês precisam entender isso. Vocês precisam receber este Pai. É esse Pai que vai sustentar vocês. É esse Pai que vai levar vocês a lugares que vocês nem imaginam. É esse Pai que vai sustentar e dar vitória a vocês. Então ele diz, eu voltarei para o meu Pai. E aí ele reconhece a bobagem que ele fez. Pequei contra o céu e contra ti. E aí ele se levanta e toma uma atitude. Amém? Vamos lá, né? Olha só, a pastora iniciou falando acerca de atitude que o filho ele tomou. Sempre quando a gente vai pregar, a gente costuma sempre pesquisar, buscar algumas informações para passar. Eu já preguei essa palavra algumas vezes. Não sei se foi a palavra que eu jamais preguei na minha vida, mas mais vezes preguei, mas já preguei algumas vezes. E uma coisa interessante, gente, que segundo alguns estudiosos da palavra, nós buscamos informação, ele diz que essa atitude desse filho podia ser feita, pedir herança. Só que havia uma responsabilidade quando o filho ele pedia herança ao pai. Que a partir do momento que ele pedia herança, automaticamente ele tinha que assumir um compromisso de cuidar do pai até a sua morte. Ele tinha que cuidar. Ele pegava a herança, mas ele assumia uma responsabilidade. A pastora falou que isso é uma coisa comum, que eu também já falei algumas vezes, e muitas vezes, quando ele pede herança, para ele o pai estava morto. Mas quando ele parte, ele deixa a casa do pai, na verdade ele estava sepultando o pai. Ou seja, meu pai morreu, eu quero a minha herança, agora eu vou sepultar. É definitivo, olha, eu tenho que ir embora, eu não tenho que cuidar dele porque ele está morto para mim, sepultou o pai. Agora essa decisão que ele tomou, irmãos, de deixar a casa do pai, deixou a casa do pai por causa de uma insatisfação. Ou seja, algo não está legal aqui, eu não estou satisfeito com o que eu estou vendo, eu não posso ficar aqui. Eu acho que, eu não sei se isso acontece aqui, tá? Eu não sei. Mas é uma coisa comum a gente encontrar pessoas insatisfeitas. Não estou me agradando do que eu estou vendo. Não estou satisfeito com o que está acontecendo. Ou não concordo com aquilo que está sendo feito. Alguém já pensou assim aqui? Levanta a mão. Ela é corajosa, né? Isso. Coragem. Não estou satisfeito. Uma vez eu ouvi um pastor falando, irmãos, eu achei muito interessante, porque eu parei para observar como é que ele ia concluir. Ele falou assim, eu concordo com tudo que Deus faz? Ele falou assim, eu não concordo. Não concordo com tudo que Deus faz. Mas eu não estou na presença do Senhor para que Deus faça a minha vontade, mas eu estou na presença do Senhor para fazer a vontade de Deus. Eu achei aquilo com uma profundidade muito grande, que muitas vezes as pessoas tomam decisões como o filho aqui, porque não concordam com as coisas. Às vezes até com o culto. O culto podia ser diferente, né? Um dia eu conversava com o pastor falou assim, olha, infelizmente, eu não posso fazer um culto para cada membro. Esse grupinho aqui, ou esse irmão aqui, gosta do culto mais do fogo. Hoje nós vamos fazer o culto do fogo. Os irmãos do manto, tem irmão do manto lá? Eu acredito que não, né? Então, alguns vão estar insatisfeitos com a casa. Hoje dá um culto mais da moda antiga, louvores mais antigos, os guerreiros. Oh, glória! Viu, Rafael? Eu não tô Oh, cantando. Deus! Terra! Eu não tô cantando.
Aí dá time todo mundo, cara. Chega todo mundo. Entendeu, irmãos? A gente não consegue fazer um culto para cada pessoa. Tem dia que não vai estar legal mesmo. Tem dia que o louvor não vai estar do jeito que eu gosto. Não cantou aquele louvor mais agitado. Ou o louvor foi muito agitado hoje. Foi muito jovem esse culto hoje. Meu Deus. Tem dia que não vai estar legal a mensagem, nem todos os dias vai estar. Agora há pouco a gente até conversava com o pastor. E às vezes a grande luta do pastor é fazer um crente bom para crente ruim. Um culto bom para crente ruim. Porque a gente se esforça o máximo para que o culto seja agradável a todos. Mas é um grande erro que às vezes o pastor ele comete. Porque a gente não faz culto para pessoas. A gente faz culto para o Senhor. O culto não foi legal hoje. Não foi? Pois é. Mas o Senhor acho que agradou. Porque nós estamos aqui. Então o que fez com que aquele jovem deixasse a casa do pai é a insatisfação. Insatisfação. Quando você fica insatisfeito com alguma coisa, busque o Senhor. Busque, fale com Deus, faça um propósito com Deus, porque as coisas que acontecem no nosso meio, às vezes a gente não concorda mesmo, não discorda, a gente não entende, mas tem coisa que precisa ser feita. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui, porque eu fiz uma pergunta uma vez num grupo de jovens, e os irmãos todos levantaram a mão. Eu gostaria que os irmãos levantassem a mão aqui. Vocês já jejuaram? Já jejuam? Agora, a outra pergunta. Quem é que gosta de jejuar aqui? Gente, sincero, outro nível. Oi? Graças a Deus que aqui existem pessoas honestas. Eu falei com os jovens, a maioria, 90% dos jovens levantaram a mão. Irmão, lá isso é mentiroso, irmãos. Quem é que gosta de jejuar, gente? Jejuar é difícil. Eu gosto de comer. Você gosta também, pastor? Comer, tomar café da manhã, almoçar, né? Coisa boa, né? Eu também gosto muito disso. Dois estão doidos para tomar café. Quem quer tomar café aí? Tá vendo? Então vocês foram bem sinceros. Tanto quando eu perguntei sobre o jejum. Como é que é? Absurdo é esse aqui. Você fica mudo, né? E eu boto bem, né? Mas, irmãos, eu não gosto do efeito que causa a minha vida quando eu jejuo. Porque quando eu estou jejuando, quando eu estou me aproximando de Deus, quando eu estou orando mais, quando eu estou me dedicando mais ao Senhor, gente, até aqueles probleminhas chatos que às vezes a gente vê no meio da igreja, a pessoa reclama sempre, meu Deus do céu, gente, bobagem isso. Por que o irmão está reclamando que o outro irmão cantou mais devagar, cantou mais acelerado? Sabe, deu aquele ajeitadinho na cadeira, quando aquele camarada subiu para pregar, ai meu Deus, aí. Qualquer mensagem a pessoa recebe uma bênção. Qualquer mensagem, seja ela o irmão que é mais chato ou mais animado, recebe a bênção quando a pessoa se consagra. O que não pode acontecer, irmãos, é tomarmos decisões como o filho pródigo. Não estou satisfeito. Agora há pouco conversando também com o pastor sobre isso. Os irmãos às vezes chegam, eu particularmente já atendi com umas pessoas que chegavam para mim e falavam assim, meu tempo aqui acabou. Eu olho assim, por que você vai morrer? Por que, gente? Eu acho que se a pessoa falou que o tempo acabou, eu estou achando que ele vai morrer. Não, seja sincero. Não estou gostando mais daqui. Beleza, então, ou eu não posso ficar mais aqui. Eu já recebi um caso com um irmão uma vez, o irmão, olha, estou com alguns problemas, não dá para congregar mais aqui, eu vou ter que ir para outra igreja mais perto. Amém, glória a Deus. Foi sincero. Mas ele não falou que o tempo acabou. Às vezes a pessoa chega, meu tempo aqui acabou. Eu falo, meu Deus, vamos preparar o funeral. Qual louvor você gosta aí para a gente cantar? Escolhe o louvor para o seu funeral, porque a gente vai cantar. Não tome essa decisão. Não está insatisfeito? Existem recursos. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina recursos para buscarmos uma intimidade maior com o Senhor.
A partir do momento que você começa a buscar essa intimidade, as coisas ficam mais leves. O culto fica mais leve. Você começa a ser mais tolerante com as coisas. Aqueles problemas que te afetavam tanto lá atrás, não te afeta mais. Você consegue sobreviver, você consegue viver. E o filho toma uma decisão dessa. E qual foi a consequência aqui na vida desse filho? Ele foi para uma terra distante, que não era Israel, como a pastora já acabou de falar aqui. Lá não podia se criar porco, não podia. Foi uma terra distante, ele saiu daquilo que era a promessa de Deus, o lugar que era uma promessa de Deus, desde a antiguidade. Olha, este lugar. Tinha alguma coisa diferente? Não sei. Quando chegar lá no céu, a gente vai entender porque exatamente lá naquela terra seca que Deus separou para fazer uma coisa extraordinária. Não sei, mas era aquele lugar que Deus queria. A gente às vezes não entende porque este lugar é um lugar que Deus separou para nossas vidas. A gente não entende, irmãos. Tem coisas que a gente vai viver uma vida inteira e a gente não vai entender. Não vai entender porque Deus me chamou, porque Deus me escolheu, porque Deus me separou. Eu não entendo. Eu falo isso várias vezes quando eu prego. Eu não sei porque que Deus me escolheu. Não sei porque que Deus me chamou para fazer a obra. No meu convívio tinha gente muito melhor do que eu. Pensa num baixinho chato e enjoado, era eu. E fui casar com uma mulher alta. E Deus sabe todas as coisas, irmãos. Aí eu fiquei manso. Fiquei mansinho. Viu como é que ela fala? Fala. Em casa também é a mesma coisa, irmãos. Fala. Tá bom. Me amansou. Eu confesso, irmãos. Mas foi uma benção. Me deu livramento, Deus, tá? Mas Deus separa lugares, irmãos, que a gente não sabe. Ele saiu daquele lugar. Ele foi para uma terra distante do propósito de Deus. Só que ele não imaginava que viria uma crise, viria problemas. E às vezes a gente não sabe para onde a gente vai, se vai correr tudo bem. A gente sai com aquela expectativa: agora eu vou viver tudo que eu tinha para viver. Principalmente aqueles que nasceram. Quem é que nasceu na presença do Senhor? Eu não vou perguntar se nasceu na igreja não, porque eu sei que a resposta vai falar que ia no hospital, né? Mas quem é que nasceu na presença do Senhor? Ele já contou o testemunho dele lá, né? Ele deu um verdadeiro filho pródigo. Quem que nasceu? Eu não vi a mão levantada. Glória a Deus, nasceu na presença do Senhor. E às vezes, principalmente quando nasce, imagina, puxa, eu podia ter aproveitado, né? Eu me converti com 22 anos, irmãos. Eu lamento não ter me convertido mais cedo. Porque quando eu cheguei na presença do Senhor também, irmãos, eu desejava a morte. Eu não tinha nem opção de desejar voltar para a casa do Pai. Eu desejava a morte, com 22 anos de idade. Quer um conselho? Mesmo insatisfeito, fique na casa do Pai. Quer ver um exemplo? Às vezes quando a gente segue esse exemplo sobre a arte, tem que ter uma programação sobre a arca, né? Você pode falar? Não, pode. Ele já sabe? Então. Vocês imaginam como é que era dentro da arca? Isso ia ser maravilha, né? O cheiro lá deve ser agradável, né? Cheiro de leão. Sabe? É agradável? Muito bom. Eu lembro quando eu namorava aqui a pastora, eu não sabia dos gostos dela ainda. Não tinha exposição. Quem lembra da exposição quando tinha aqueles cavalo, boi? Lembra dessa época? Quem é mais velho aí? Eu chamei ela para ver os cavalos. Mas quando ela entrou naquela baia de cavalo, ela: meu Deus, que gatinha, Jesus! Era horrível aquilo. Tá. Mas já estou terminando, tá, irmãos? Aí quando ela, imagina dentro da arca, devia ser uma coisa desagradável dentro da arca, não é? Mas era muito melhor estar na arca do que estar fora. Tá bom? Guarda isso. É muito melhor. Por pior que seja, é melhor estar na igreja, irmãos. Por pior que seja, é estar aos pés do Senhor. Porque lá fora, o que gerava lá fora da arca? Morte. Quem estava fora da arca está morto. Aí eu imagino uma coisa, irmãos, eu não sei como é que vai ser, eu não conheço os pensamentos de Deus, mas eu tenho certeza que Deus vai arrebatar uma igreja.
Ou os irmãos têm outra teologia aqui? Não, né? Deus vai arrebatar uma igreja. Se você não estiver junto da igreja, irmãos, é morte, morte mesmo. E não adianta, não tem acordo, não tem jeitinho, é morte, tá bom? Mas o filho caiu em si, como a pastora já falou, caiu em si e disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome? Lá fora não é brincadeira, irmãos. No início é maravilha, é muito bom, mas até chegar à conta. E ele tomou uma decisão. Mas o interessante, quando ele toma uma decisão, ele menciona 3 vezes a casa do pai. Ele não menciona a casa, não, ele menciona o pai, melhor dizendo. 3 vezes ele menciona o pai. Ele fala do pai. Então ele percebeu que ele tinha um pai. E quando ele chega para encontrar com o pai, quando ele saiu, ele falou assim, dá-me a parte. Mas quando ele volta, ele faz-me. Olha a diferença. Ele queria o que ele achava que era dele por direito. Mas quando ele chega com a intenção de transformação. Eu quero que o Senhor faça de mim. Eu quero que o Senhor faça algo na minha vida. E é isso que nós precisamos entender na nossa caminhada com o Senhor. Constantemente você precisa, se você quer ter uma vida na presença do Senhor, adoradora, se você quiser viver o melhor de Deus, você tem que estar sempre com essa preocupação. Faz em mim, Senhor. Faz. Mas o pai não deixou nem ele completar o que ele chegou para fazer ou para falar com o pai. Não deixou. Já correu ao encontro, o beijou e deu 4 presentes para ele. Os 3 primeiros precisam de medida, que é um anel, roupa e sandália. Só que tudo aquilo que o pai deu para ele já estava no tamanho certinho. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que isso? Porque fora da casa do pai você não cresce. Já estava tudo preparado para ele. E matou o melhor novilho para que pudesse comemorar uma festa. Fizeram uma festa. Quando nós retornamos, quando nós voltamos, quando nós temos encontro com o pai, a palavra é bem clara. Há uma festa no céu. Amém? Agora eu vou passar aqui para. Amém. Estou encerrando aqui. E esse menino mais novo, ele recebe essas bênçãos, esses presentes do pai, e pensa no dia seguinte dessa festa. Ele acorda numa casa que ele não merecia, numa cama que ele não merecia, ele toma um cafezinho e senta numa cadeira que ele não merecia, ele come um pãozinho que ele não merecia, ele toma um cafezinho que ele não merecia. Tudo que esse menino usufrui agora ele não merecia. E ele entende isso e ele é grato. Tudo que nós temos, nós não merecemos. O que nos mantém, o que nós precisamos entender é que nós não merecemos. Nós precisamos ser gratos a Deus. Então esse menino, ele passa por todo um processo, mas ele é grato ao pai e ele resolve a questão do relacionamento com ele. Já o filho mais velho, o texto não mostra como termina isso. O texto só mostra que ele estava dentro da casa, ele não sai, mas o relacionamento dele com o pai é um relacionamento de empregado, não é um relacionamento de filho. Então hoje, a pergunta, o questionamento e a reflexão que nós deixamos para vocês é como que nós vamos nos relacionar com o pai. Nós vamos nos relacionar com o pai como um filho, nós vamos resolver as nossas pendências, a nossa orfandade, ou nós vamos ficar como meros empregados. Nós vamos cantar na igreja, nós vamos trabalhar, nós vamos pregar e não vamos ter ele como pai. E como que nós fazemos para ter esse relacionamento? Para ter ele como pai? Como que a gente pode renovar essa paternidade espiritual? Chame Deus de pai. Tenha esse hábito de orar e falar pai. Como que Jesus ensinou a oração? Pai nosso. Tenha o hábito de chamar Deus de pai. Não só de falar, mas de sentir esse Deus como pai. Cultive essa identidade. Sinta-se protegido por este pai. Confie
na provisão dele. Reforce a sua identidade de filho. Nós falamos sobre essa identidade de manhã. Reforce essa identidade. Toda vez que você se sentir sozinho, triste, desamparado, lembre que você é um filho amado do Pai. Desfrute dos seus direitos de filho. Não se sinta só. Contagie os outros com essa filiação. Essa é a melhor maneira de você evangelizar, de você falar desse Pai. Quando alguém chega perto de você com algum problema, fale desse Deus Pai. Você está com problema? Eu vou te apresentar um Pai. Um Pai eterno que pode resolver os teus problemas. E seja sensível à ação do Espírito Santo. Nós vamos orar por vocês, para que vocês consigam desenvolver isso na vida de vocês. Para que vocês consigam ter